Eu sou a Mandy e uma das histórias mais emblemáticas do Batman finalmente está ganhando uma adaptação animada que, ao que parece, está fazendo jus à obra original. Nightfall Batman, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, A Queda do Morcego, ganhou o seu primeiro trailer. E eu vou dizer para vocês que tá bonito, hein? Impressionou muita gente. Esse trailer ele foi revelado durante o Festival de Animação de Annecy, já há alguns dias. Eu até demorei um pouco para gravar esse vídeo, para reunir algumas informações, porque apesar do trailer a gente ainda não tem muita coisa, não tem data de lançamento ainda, a gente sabe que é esse ano, mas ainda não foi revelada a data de lançamento. E o trailer, ele meio que impactou muita gente. Eu mesma adorei o que eu vi. Realmente parece fazer jus à obra original. Se você curte o meu trabalho aqui nesse canal, dá aquela força pra gente. Tasca o dedo no like, curte, comenta, compartilha. Considere se tornar um apoiador através do link do Apoia-se. E vem comigo que a gente já vai logo pro vídeo aqui, que tem vinheta aqui não. Então, o primeiro trailer realmente foi impactante. Você tem várias cenas ali que, pela forma, né, pela animação, pelo gráfico, ele meio que reproduz o quadrinho mesmo. Muita gente gostou daquilo. Eu te falo que eu fiquei muito impressionada. Eu realmente quero ver essa primeira parte. Por quê? Confirmadíssimo que Nightfall Batman, ou A Queda do Morcego, é uma primeira parte de uma trilogia. O plano total é adaptar todas as fases da Queda do Morcego. Então, nessa primeira parte, nós teremos a Queda do Morcego em si. Provavelmente, pelo que os rumores estão dizendo, essa primeira fase, essa primeira animação, ela vai cumprir aquela fase ali do Bane conseguindo vencer o Batman, os eventos posteriores a isso, e Jean Paul se tornando então um novo Batman para vencer o Bane. Parece, isso segundo rumores, não temos uma confirmação e o trailer também não entrega isso, parece que nós vamos ver sim até a parte em que o Jean Paul, já como um Batman, né, um Batman muito mais violento, ele derrota o Bane. A segunda parte dessa trilogia, que parece que vai adaptar a parte que aqui no Brasil foi chamada de A Cruzada, que era justamente Jean Paul já com o manto do Batman, descendo o cacete nos criminosos. Um Batman muito mais violento, um Batman muito mais sombrio. E, paralelo a isso, a gente vai ver a recuperação do Bruce Wayne, ele então treinando para retornar e enfrentar o Jean Paul e assumir o manto de Batman de novo, o que a gente vai ver na terceira parte dessa trilogia, que vai fechar a história com o retorno do morcego. Então, a gente só não tem certeza pelo menos desse primeiro filme agora, até onde ele vai, são rumores, mas é provável que seja mais ou menos esse o plano da Warner, sim. Adaptar tudo, 3 partes, e a primeira parte já vai encerrar com o Bane sendo derrotado. Vamos ter que esperar para ver. O trailer, de fato, é muito bom. O trailer confirma a presença de 8 vilões, que são eles: Charada, Senhor Frio, Talião, Duas Caras, Coringa, claro, Espantalho, Azrael. Isso é interessante, porque todo mundo sabe que o Azrael é o Jean Paul, né? Mas é claro que tem aquela história de família, a Ordem de São Dumas e tudo mais. Ao que parece, segundo alguns rumores, o que a gente vai ver do Azrael é meio que o passado do Jean Paul, da família dele, da Ordem de São Dumas, mas provavelmente por flashbacks. A gente não vai ver ele vestido como o Azrael. Dali pra frente ele já se torna o Batman. Então é o que a gente sabe de rumores. Mas Azrael tá na lista de vilões. E por último, o Bane. O Bane
eu posso dizer que é uma coisa que nós fãs queríamos muito ver. O Bane dos quadrinhos. Aquele Bane grandão, musculoso, cheio de veneno. E que, acima de tudo, é um estrategista. O Bane não é um vilão qualquer. O Bane não é um monstro musculoso e baboso. Não. O Bane é um dos vilões mais perigosos do Batman. Por que não dizer mais emblemáticos? O Bane é um estrategista que, além de ser um excelente lutador, ele foi passo a passo virando o próprio jogo do Batman contra o Batman. Ele levou Bruce Wayne a uma exaustão física e mental que, vamos dizer que o Batman estava caindo pelas tabelas. Foi então que ele enfrentou o Batman. E aí nós temos essa clássica cena aqui do Bane quebrando o Batman ao meio. Pois é. Isso é emblemático na história do Batman. E Bane é um vilão que ele não é um vilão típico. Ele não é apenas alguém fixado em derrotar o Batman. Ele queria mais. Ele queria quebrar o símbolo máximo de Gotham e tomar Gotham, então, para suas próprias mãos. O que ele consegue fazer? A vitória sobre o Batman, ela é muito mais profunda e tem muito mais significado. Porém, toda ação gera uma reação. E ao passo em que ele derrota o Batman, abre caminho para o surgimento de um Batman mais violento, que é justamente o manto do morcego sendo passado para o Jean Paul. A gente sabe que no início até que o Jean Paul tentou, mas como ele tem uns parafusos meio frouxos, né? Aquela questão do sistema na cabeça dele, atuando, todo o condicionamento da Ordem de São Dumas, enfim, ele acaba meio que... Não vou dizer que ele mergulha no sistema, mas ele acaba fazendo uma fusão entre o Azrael e o Batman e acaba gerando aquilo ali, que deu a treta toda. Enfim, para quem não viu, para quem não leu a história, tem uma sinopse que foi divulgada. Basicamente, a história que diz o seguinte: Gotham vive um pesadelo sem precedentes quando Bane orquestra uma fuga em massa do asilo Arkham. Há quem diga que esse é o ponto de partida da animação, já começa na fuga. Ok. E com essa fuga são libertados todos os grandes vilões da cidade. E isso força o Batman a uma exaustiva cruzada de combate ininterrupto. O objetivo é drenar as reservas físicas e mentais de Bruce Wayne até levá-lo ao colapso total, o que leva Bane a controlar Gotham e força o surgimento de um novo e violento Batman. Ou seja, é a história. Tá aí, condensada, mas tá aí. A gente sabe que o diretor é o Jeff Lemire, que foi o mesmo que dirigiu Crise nas Infinitas Terras. E ele consegue meio que fazer uma boa síntese. Tem pessoas que não gostaram de Crise nas Infinitas Terras. Tem pessoas que gostaram. Dividiu bastante as opiniões. No caso de A Queda do Morcego, eu acho que não tem muito por onde você criar fatos e coisas que não existem no material original, porque a história é bem marcada. Então, provavelmente, o que a gente vai ver é algo bem dentro dos quadrinhos, com o Bane que a gente sempre quis ver. Não desmerecendo o Bane da trilogia do Nolan, nada a ver. O Bane da trilogia do Nolan foi muito bem feito. É um vilão à altura do Bane, apesar de que tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, mas serviu para o argumento, para a linguagem, para a proposta da trilogia. Foi perfeito. Porém, o Bane dos quadrinhos, ele é outra coisa. A gente sabe, o Bane dos quadrinhos é assustador. O Bane dos quadrinhos, ele é impactante, ele é violento, ele irradia uma aura de perigo. E é justamente isso que a gente está vendo no trailer, pelo menos no primeiro trailer que a gente teve. Não há uma data de lançamento. As outras duas partes dessa trilogia, que, pelo que se sabe, vão se chamar Night Quest e Nightfall Ends,
ainda também não tiveram datas de lançamento. A gente só sabe que a primeira parte, Nightfall, Queda do Morcego, sai esse ano, em algum momento desse ano. Não foi dito o dia ou o mês, mas deve ser mais lá pro final do ano mesmo. E as outras duas partes, não foi dada uma previsão. Provavelmente a gente deve ver em 2027. 2027, 2028. Uma parte em 2027, uma parte em 2028. Não sei. Mas é razoável pensar nisso. Se elas já estiverem sendo acabadas, né, o processo de produção estiver se encerrando, a gente vai ver em 2027, de repente as duas. Se uma estiver mais adiantada do que a outra, 2027 a gente deve ver a segunda parte, 2028 a terceira parte. Então, agora é esperar para ver conforme forem surgindo as notícias. O trailer é impactante, mas fica uma dica. Teve algumas notícias que se misturaram e algumas pessoas me perguntaram sobre isso. Se essa era a tal série de violência do Batman que vai sair. Tem um rumor aí de que o Batman vai ganhar uma série violenta, com Batman violento. Meio que isso se misturou a Nightfall. Não. Nightfall, trilogia, 3 filmes. Não estão ligados ao DCU, tá? Não estão... você pode até considerar Elseworld, Túnel do Tempo, mas não. São simplesmente uma adaptação dos quadrinhos, sem ligação com o DCU, com o filme do Superman, nada disso, tá? É uma obra para ser apreciada como adaptação dos quadrinhos. Não é a série de um Batman violento, tá? Por quê? Isso se misturou com uma outra notícia. Está confirmada uma série animada do Absolute Batman, que, nossa, se for o pé da letra mesmo, adaptar o quadrinho ao pé da letra, vai espirrar sangue. Mas enfim, não temos trailer, não temos nenhuma divulgação de primeiras imagens, nada. Só foi confirmado que essa série vai acontecer. Agora essa aí a gente não tem nem imagens. Nightfall a gente tem o primeiro trailer. Agora é esperar para ver as próximas notícias, a data de lançamento e se a gente vai conseguir ter mais um trailer aí pelo menos para ver mais dessa animação. E vocês ficaram animados? Já leram A Queda do Morcego? Quem conhece a história? Quem estava doido para ver esse Bane aqui? Deixa aí nos comentários e a gente vai falando sobre. Beijo para todos, vou ficando por aqui e até a próxima.